Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. O Senhor, Ele é bom. Oh, Espírito Santo, muito obrigado. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo número 10, versículo 13. Oh, Espírito Santo, continue aí mergulhando no Senhor, querido. Continue aí deleitando na graça e no favor do Papai. Jesus está acessível a todos. Oh, Espírito Santo. Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 13, diz assim: alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos o repreendiam. Versículo 14. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixe vir a minhas crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence ao que são semelhantes a elas. Amém? Podemos assentar. Queridos, eu quero pegar 3 pontos, quero ser objetivo na mensagem. Hoje é culto de ceia, culto de celebrarmos a morte do nosso Senhor, até que Ele venha. Esse texto vem falando de algo muito forte, de princípios. Jesus, Ele nunca perdeu nenhuma oportunidade para falar do reino. Qual era a mensagem de Jesus? A primeira mensagem que Jesus pregou após o batismo, qual foi a mensagem de inauguração do ministério de Jesus? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Qual era a mensagem de João? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Qual era a mensagem que Jesus disse para os seus discípulos pregarem aonde eles fossem? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Qual é a mensagem que a religião prega? Pecador tem que ficar no banco. Pecador tem que ficar lá fora. Se você errou, você não pode mais subir no altar, você não pode mais fazer isso, não pode fazer aquilo. Sim ou não? A religião diz isso, mas a graça não diz isso. Sabe que Jesus foi questionado porque ele sentava com pecadores. A graça, ela veio para nos redimir do pecado, mas isso não nos traz e não nos tira a responsabilidade de escolher certo. Não podemos fazer da graça de um direito deliberado para pecar. Duas coisas totalmente diferentes. E aqui, eu quero pegar 3 pontos. Os discípulos, as pessoas que traziam as crianças e o reino de Deus. Jesus aqui, sabiamente, Ele pega um momento e faz um ensinamento poderoso. Porque aquelas pessoas traziam as crianças para que Jesus tocasse nelas. Mas quem que impedia aquelas crianças de chegarem ou de acessarem Jesus, queridos? Os discípulos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem são os maiores anticristos da nossa geração, se não os crentes que não dão bom testemunho? É quem está perto. Quantos que estão dentro da igreja falando em línguas e comprando lá fora e não paga, irmão? Aí ele dá mau testemunho e as pessoas olham e falam o quê? Ser crente igual o Tiago, eu prefiro ficar do jeito que eu estou. Eu estou impedindo as pessoas de acessar a Jesus. Quem estava impedindo daquelas crianças chegar a Jesus eram os discípulos, era quem estava perto. Ou então aquelas pessoas muito religiosas da igreja. Aquelas pessoas que acham que se eles não fizerem, ninguém faz. Se ele não fizer, a glória não vem, Deus não manifesta. Aquelas pessoas que quando os necessitados chegam, falam assim, procura lá o pastor Antoninho, porque ele ora, o negócio acontece. Aí o pastor vai e ora, o negócio acontece, e fala assim, ó, se você precisar, você liga aqui, o meu celular está aqui, ó. Meu número é esse, pode me ligar. Ele está criando o que, irmãos? Muitas vezes, uma dependência emocional naquela pessoa com o homem. O nosso papel não é esse, o nosso papel é chamar o necessitado, orar por ele, dizer assim, toda vez que você precisar, filho, você pode ter certeza, Jesus está perto de você e Ele te ouve. Você pode dobrar o seu joelho e clamar a Ele que Ele vai te escutar. Quantas pessoas que se tornaram dependentes emocionais dos religiosos. Eles já vêm para a igreja e ficam assim, ó, igual o olho vivo procurando. Nossa, cadê o Júnior, hein, senhor? Não
estou vendo o Júnior, eu queria tanto que ele orasse por mim hoje. Eles já ficam assim, ó. Eles não entenderam ainda o reino. Irmão, se você decidiu servir a Jesus porque você gosta da placa da casa de oração, você está errado. Se você está aqui porque você serve um ministério, você está errado. Ministério nenhum morreu na cruz para te salvar. Quem morreu foi Jesus Cristo. Irmãos, o Senhor não nos chamou para poder cumprir uma agenda. O Senhor nos chamou para ser filhos. E quantos ainda não entenderam isso? Sabe por quê? Não é porque não querem, é porque ainda não acessaram o reino. E o prejuízo que esses discípulos estavam trazendo para aquelas crianças não era só de não tocar, ou de Jesus não tocar nelas. Era o prejuízo que elas teriam de não entrar no reino. Porque os traumas, eles são gerados assim. Eu bloqueio hoje, eu bloqueio amanhã, eu bloqueio daqui a pouco a pessoa não quer saber mais de Jesus. Ele fala assim, eu não, cara, Jesus é muito difícil, não posso nada, tudo que eu vou tentar, me falam que eu estou errado. Eu vou te dar uma notícia, irmão, Jesus está acessível a todos. Não terceirize a sua intimidade para os outros. Não troque o privilégio de você relacionar com Deus por ninguém. Você tem acesso ao Senhor. Mas aquelas pessoas traziam até Jesus para Jesus tocar, e os discípulos impediam. Mas só o toque não ia mudar a vida daquelas pessoas. Jesus teve seu ministério, alguns falam 3 anos, alguns estudiosos falam 3 anos e meio, eu não vou entrar nesse mérito. Mas Jesus teve um tempo limitado como homem. Quantos foram tocados por Jesus? Talvez poucos, perto do tamanho da civilização, da população mundial. Só sentir o toque não era o suficiente. Jesus não criou dependência em ninguém do homem Jesus. Ele criou sim dependência do Cristo Salvador. Porque quando ele pega o gadareno ele liberta ele de uma possessão demoníaca. E ele fala assim, agora você vai lá e vai pregar em Decápolis aquilo que eu fiz na sua vida. Ele falou com aquele homem assim, você está querendo vir atrás de mim? Se eu deixar você vir agora, talvez você vai criar uma dependência emocional. Eu quero te mostrar que eu te libertei para você ser um libertador daqueles que ainda estão encarcerados. Muitos acham que missão é só você ir para o outro lado do mundo. Missão é para todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados, se tornaram dispenseiros da graça, para dizer assim, eu estava do outro dia lá no império das trevas, mas Jesus mudou a minha sorte. Isso começa a mudar. E Jesus ali, ele toca naquelas crianças, mas o toque passa, o reino permanece. E existem pessoas que vêm no culto, irmão, só porque tem um problema. Se ele tem um problema, ele vai na onde? Ele vai ao culto. Não, minha vida está uma desgraça, eu tenho que ir na igreja. Eles só querem resolver o problema momentâneo. Mas o problema momentâneo, ele pode ser resolvido, mas se você não entregar a sua vida para Jesus, ele vai voltar. E hoje a gente é uma geração muito fraca. Provação hoje é sinônimo, o diabo levantou. Irmão, o problema é dele se ele levantou, eu não tenho nada com ele. Ele já foi vencido na cruz e ponto final. Existem pessoas dentro da igreja hoje que sabe até a cor do esmalte da pomba-gira, de tanto que eles estudam o diabo. Mas se você perguntar quem você é em Deus, ele não sabe te responder. Quem você é em Deus? O que Jesus conquistou para você na cruz? Não sei não. Mas pergunta para ele, ó, qual que é aquela entidade? Aquela ali é tal entidade. Agora aqui, ó, pelo aquele movimento ali, já não é mais pomba-gira, é avestruz-gira. Cresceu, olha lá, ó. Irmãos, que evangelho é esse? Sabe quem foi o maior inimigo muitas vezes de gente ter uma geração de crente frouxo e fraco? Os próprios púlpitos, que pregaram que se você vier para a igreja, seus problemas acabam. Aonde está escrito isso? O evangelho não é para poder suprir as suas vaidades, o evangelho é para te levar ao arrependimento e mudança de vida. Fora disso, irmãos, é anátema.
Mas aí pregam, não, vem para cá, nossa, você é tão talentoso, estou precisando de um levita na minha igreja. Irmão, nós não precisamos de levita, nós precisamos de adoradores. Você não precisa de diácono, você precisa de servos. Não precisamos de pastores, precisamos de ministros do Evangelho. Precisamos de homens e mulheres que são referências para essa geração. Mas todo problema que acontece, a gente logo fala o quê? Nossa, o capiroto levantou. Deixa eu te fazer uma pergunta. A Bíblia diz que temos que apresentar a Deus como obreiros aprovados. Para você ser aprovado, você tem que passar por onde? Pela prova. Não existe aprovação sem passar pela prova. O nosso problema é que quando a gente vai passar pela prova, a gente quer colar. Quando eu estou passando pela prova e Deus está me mostrando quem eu realmente sou, eu começo a olhar para o lado. Não, pastor, e aí, o que você acha? Qual foi a questão que o senhor marcou nesse dia que você foi aprovado nessa área? Em vez de você falar assim, Senhor, aonde o senhor quer me levar com isso tudo? O diabo nunca vai trabalhar para você ser um ser humano melhor, meu irmão. Nunca. Mas a aprovação, Deus vai fazer com que ela te leve a ser um ser humano melhor. Um pai melhor, um filho melhor, um marido melhor, um cidadão melhor. Porque a aprovação, ela vem de Deus. Porque Deus nos prova como prova o ouro no fogo. Porque quando Deus nos põe na prova, a gente descobre que nós não somos tudo aquilo que nós imaginávamos que éramos. A gente tem domínio próprio até alguém pisar no nosso calo. Porque muitos, quando alguém pisa no calo, ao invés de manifestar domínio próprio, manifestam demônio próprio. Porque ainda não entraram no reino. E aí quando começam, a primeira coisa que fazem, vou parar de ir na igreja. Se você para de vir à igreja, porque a prova começa na sua vida, você pode estar com uma síndrome muito terrível de quem ainda não entrou no reino. Porque você não vem à igreja porque a sua vida está boa. Você vem à igreja para adorar aquele que te resgatou do inferno. A decisão do meu coração, meu irmão, não é eu não estou aqui porque eu tenho que pregar hoje. Eu estou aqui porque um dia alguém falou do evangelho para mim e eu fui liberto do meu pecado. Os discípulos, certa feita, voltaram felizes, porque os demônios submetiam a eles, por causa do nome de Jesus. Jesus dá um banho de água fria neles, assim, não se alegre por isso, mas alegre porque o seu nome está escrito nos céus. Às vezes nós nos alegramos hoje, porque hoje tivemos um culto muito abençoado, mas se no próximo culto não for tudo aquilo que nós esperávamos, nós já entristecemos. Mas nós temos que nos alegrar, não por aquilo que perece, mas por aquilo que é eterno. A minha carne, diz a Bíblia, que o homem pode matar, e eu não devo temer o homem, mas eu tenho que temer a Deus, que pode tanto matar a carne, quanto levar a minha alma para o inferno. E o temor muitas vezes está fora dos nossos corações. Queremos as coisas momentâneas. E aí eu quero te trazer uma ilustração da mulher samaritana. Por que hoje muitas vezes, irmãos, tem pessoas que estão como numa roda gigante. Eles estão com um problema aqui, aí eles pedem oração, Deus faz algo, eles vai sobe, depois eles descem o mesmo problema. Eles não saem desse ciclo. Por quê? Porque ainda não entenderam o reino. Eles entenderam a religião. A mulher samaritana, ela chega e Jesus conversa com ela e fala assim, essa água que você está tomando, você vai ter sede outra vez. E o reino não é comida e nem bebida. Por que Jesus, usando o apóstolo Paulo, ele vai falar isso? Porque comida e bebida é uma necessidade que todo ser humano precisa para viver, ou para sobreviver, sim ou não? Todo mundo tem que comer e beber. Só que o que você comeu na hora do almoço, se você não tiver tomado café da tarde, já está com fome de novo. E você não come o mesmo que você comeu na hora do almoço, come? Aquilo que você comeu agora já não serve mais. Você tem que comer uma outra comida. E Jesus chega para a mulher samaritana e fala assim, essa água aí, se você tomar, você vai ter sede de novo. Se você vir experimentar da religião, se você vir experimentar apenas de um culto,
Se você vir e querer só uma oração, você vai comer uma comida que depois vai ter que comer de novo. Mas ele diz assim: mas a água que eu tenho para te dar, se você beber, nunca mais você vai ter sede. Porque ele não estava falando de coisas naturais, ele estava falando de princípios espirituais. Ele estava falando de uma sede que toda a alma do ser humano tem. A minha tem, a sua tem. Hoje temos que pisar em ovos para falar do Evangelho. Qual foi a primeira mensagem do Evangelho que você ouviu na sua vida, que entrou no seu coração? Hoje, se a pessoa estiver fazendo algo na congregação, e se você levar a exortar na palavra, ele abandona. Mas a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Mas segundo o mundo, traz morte. A primeira mensagem que eu ouvi do Evangelho foi sobre o 666, o número da besta. Isso é mensagem evangelística? Foi até o Celinho que está ali, que pregou para a gente lá na praça. Você lembra, Celinho? A mensagem que o Celinho pregava era essa, irmão, lá na praça. Vai vir um dia que vai marcar todo mundo na testa ou na mão, e quem não tiver essa marca está na água. É o número 666 e tal. Essa era a mensagem. Hoje nem disso falamos mais na igreja, porque está fora de moda. Hoje está na moda falar assim: se você vir aqui você vai prosperar. Você tem um carro, você ganha 2. Só que eu vou dizer para você uma coisa: toda prosperidade é bíblica, mas nenhuma prosperidade vem sobre a sua vida se primeiro você não se arrepender dos seus pecados e entrar dentro do princípio da obediência da palavra de Deus. Não tem como entrar no reino se primeiro eu não me arrepender. Hoje, se eu não me arrepender, eu não entro no reino. E aí Paulo vai dizer assim, em 1 Coríntios capítulo 6, falando do reino: nós precisamos ser uma geração forte. O Senhor não vai vir buscar uma criança, Ele vai vir buscar uma noiva. Muitos estão dentro da casa do Senhor, até cantando para Deus, mas agindo como se fosse do mundo. O reino é excepcional. Jesus vai dizer isso no Sermão do Monte: buscar em primeiro lugar as oportunidades, porque aqueles que primeiro buscam elas vão ter tudo. É assim que está na Bíblia. Busca primeiro estar em todos os cultos da ceia, porque se você fizer isso, você será salvo. Está assim na Bíblia. Busque em primeiro lugar ligar para o pastor quando tiver problema, porque assim sendo, você vai herdar o reino. Busca em primeiro lugar participar disso ou daquilo. Está escrito assim, irmãos? Não, está escrito assim: busque em primeiro lugar o reino de Deus, e essas coisas vos serão acrescentadas. Por que então nós queremos inverter essa ordem? A mensagem de Jesus era simples e funcionava. A nossa é muito mais cheia de pompa e não funciona. Mimimi. Pessoas, querido, que sobem para pregar, para cantar, para estar em posições e não conversa com o irmão. E agem como se tudo tivesse normal. Pessoas que não conversam entre um e outro. E falam assim: eu tenho que ir lá hoje, porque hoje é ceia. Eu vou te falar uma coisa, querido. Se você toma a ceia do Senhor indignamente, mais te faz mal do que bem. Porque a Bíblia diz que aqueles que comem sem discernir o corpo, ou comem de uma forma totalmente fora do princípio da palavra, vão trazer sobre eles morte, doença e sonolência espiritual. A ceia não é um ritual religioso, a ceia é um memorial ao nome do Senhor Jesus, que venceu o pecado na cruz. A ceia não pertence à casa de oração, a ceia pertence ao Senhor. Por que nós fazemos em memória dele? Porque a nossa memória é curta. Nós temos que celebrar a ceia sem olhar para o pão e para o vinho e falar assim: um dia um inocente morreu no meu lugar.
Ninguém acreditava em mim, nem eu mesmo, mas Ele morreu para me salvar. Um dia eu estava lá no lamaçal e Ele me livrou da morte, Ele me fez isso comigo, por isso eu estou aqui hoje. Não é para você dizer, não, eu sou cristão, evangélico. Não, você tem que ser filho de Deus. Seja filho de Deus e você vai ver que a sua vida vai ser outra. Preocupe menos com religião e mais com o reino. Não brinque com o Senhor. A Bíblia fala que de Deus não se brinque nem se zomba, porque o que o homem plantar, certamente colherá. E muitas coisas que acontecem na nossa vida hoje, o diabo nem precisa fazer nada, é fruto daquilo que nós já plantamos algum tempo atrás. Pessoas que desonram as outras, pessoas que não respeitam as outras, e aí começam a colher isso, falam, não, isso é o diabo, isso é levante do inimigo. Não é não, isso é o plantio que você fez lá atrás, infeliz. E você não entendeu, porque rebelião é como um pecado de feitiçaria. E a Bíblia vai falar assim, em 1 Coríntios, capítulo número 6, versículo 9. Vocês não sabem que os perversos não herdarão a igreja? Assim está escrito. Vocês não sabem que os perversos não terão oportunidade nos cultos? Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, nem os imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Isso não é igreja, irmão. Sabe por quê? Porque essa classe aqui até consegue oportunidade para pregar, para cantar, para ficar fazendo tudo isso, mas tudo isso passa. Agora quero ver entrar no reino de Deus. Porque a própria Bíblia diz assim, Jesus fala assim, ó, nem todos que dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino, mas todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. O reino não tem nada a ver com religião. Nós temos que vir para esse ambiente de adoração felizes, alegres, celebrando. Por quê? Porque nós estamos dentro do reino de Deus. O que é reino? É um estado de governo de um rei. Jesus, ele morre na cruz. Quando ele está indo para a morte, eles questionam ele falando assim, mas você não é rei? Se você é rei, então cadê os seus servos para te defender? Ele fala assim, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os anjos estariam aqui guerreando e nenhum de vocês colocaria a mão em mim, porque ele ainda não havia morrido. Mas quando ele morre na cruz, diz a Bíblia que ele reconcilia todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. E agora sim, o reino dele vem para a terra. Porque um dia perguntaram para ele assim, aonde está o reino? Aí ele disse assim, não está nem ali e nem acolá, está dentro de cada um de vocês. Sabe aonde começa o reino? Sabe por que nós temos igrejas fracas hoje, uma sociedade fraca? Porque as famílias estão enfraquecidas. Perguntaram para Jesus assim, me ensina a orar. Aí ele falou assim, eu vou te ensinar. Então tá, você fecha a porta do seu quarto e ora ao seu pai em secreto. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós as oportunidades, porque eu sou talentoso. Seja feita a sua vontade, tá assim? Venha a nós o culto de domingo, porque é uma bênção estar com os irmãos. Venha a nós o pastor para orar por nós, que eu estou precisando. É isso que ele ensinou? Não, ele diz assim, venha a nós o teu reino. Porque o reino, se ele não começar na sua casa, você não leva o reino para lugar nenhum. Tem pessoas que acham que estão no reino, mas só conseguem manifestar o reino nesse ambiente que é muito fácil. A parte mais fácil de ser crente é dentro da igreja, meu irmão. Mais fácil é aqui. Aqui adúltero é santo, prostituta se veste bem.
idólatra só serve a Jesus, mentiroso nem conversa, caluniador fala misericórdia, para trás de mim, mas da porta para fora que é a manifestação do meu e do seu caráter. E quem nos conhece é a nossa família. Por isso é o maior desafio. Porque quando eu entendo o reino, eu entendo que se eu não morrer, eu não consigo entrar no reino. E a Bíblia fala que o Senhor nos transportou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você, irmão, não se contente apenas em ser um beija-flor, vir cá e pegar um pouquinho, ai que delícia, e vai embora voando. Meu irmão, existe um oceano de graça para você mergulhar, querido. Existe um Deus que é apaixonado com você que você não tem noção. Existe um Deus que não é religião, existe um Deus que é Pai, que conhece a sua dor, que conhece a sua fragilidade, Ele quer te curar, Ele quer mudar a sua sorte. Mas para isso você tem que entrar no reino, e para entrar no reino a gente tem que arrepender. Temos muitos convencidos, mas poucos arrependidos. Ah não, eu sei que eu estou errado. Nossa, eu sei que eu tenho que mudar de vida. Não, eu sei que se eu continuar assim, as coisas não vão dar bom para mim. Mas não mudam, porque não se arrependem. Porque arrependimento é mudança de rota. É fácil? Não, mas é possível. Porque não tem como o novo homem, segundo Cristo, ser forjado em mim se o velho homem não morrer. E matar o velho homem é difícil. Matar a minha própria carne é difícil, porque muitas vezes isso para nós é orgulho. Não, eu sou assim mesmo. Não, eu não mudo. Eu não dou o braço a torcer. Eu não sou assim, eu sou assim. Irmão, quem está perdendo é você. É a sua família. Porque você é um pai ranzinzo, uma mãe que briga, que xinga. Talvez tudo que seu filho quer é um abraço, um carinho, dizer assim, filho, você é o melhor filho do mundo. Eu tenho orgulho de ser seu pai, ser sua mãe. Você é a melhor herança que Deus poderia me dar. Tem que ir para a igreja. Não tem que ir para a igreja, ele tem que ver a igreja em você. Ele tem que ver você como a referência do reino de Deus, que não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. Nós temos que deixar as coisas de meninos para trás. E quando você está no reino, você está guardado. A gente está vendo a guerra acontecendo. Rússia, e bombardeia daqui, bombardeia dali. Por que ela não bombardeia os países que são aliados da OTAN? Porque se bombardear, ela vai comprar briga com muita gente, ela não quer comprar essa briga. E aí eu quero te trazer essa alusão. Se Deus já te tirou do império das trevas e te colocou no reino, você está dentro do reino de Deus, que é o Todo-Poderoso. Então quem tocar em você está tocando naquilo que é dele. Então a briga já não é mais sua, a briga é dele. Por isso que a Bíblia diz, Paulo vai dizer que nós temos um justo juiz diante de Deus. Nós não temos que fazer aquilo que eu acho que é certo, porque a justiça do homem é como um trapo de imundícia. Mas eu tenho que deixar, quando alguém te humilhar, irmão, mesmo triste, dobra o joelho e fala, Senhor, eu apresento diante do Senhor essa calúnia, porque o Senhor é quem vai julgar essa causa. Não vai ser eu, Senhor, porque se eu julgar eu vou ferir pessoas e o reino vai perder. Mas eu sei que o Senhor é justo juiz. Julgue essa causa, Senhor. Você tem um defensor. Não queira comprar uma briga que você não consegue vencer. E quando você está dentro do reino, você está guardado, está protegido. A sua casa tem que ser um lar de paz, irmãos. Isso é possível. Mas mude a rota da sua família. Mude a rota das suas escolhas. Mude a mentalidade. Mude aquilo que você, eu acho que é certo. Não, eu não acho nada. Eu sei que a Bíblia diz que é sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Aí você fala, pastor, mas você fala isso porque você é pastor, é fácil. Pelo contrário, eu sou ser humano como qualquer um outro, passivo das mesmas paixões. Elias, um homem poderoso, e a Bíblia fala que ele era homem sujeito às mesmas coisas que nós.
Talvez o que difere um dos outros é porque alguns já entenderam que precisavam se arrepender e se arrependeram, e outros ainda não se arrependeram. Você não está aqui, irmão, para ser um espectador, não faça isso com a sua vida. Mas venha para todo o ambiente de adoração para servir a Deus. Se você não sente, fala: Deus, eu não aceito ficar como eu estou, eu quero mais. Eu quero o reino do Senhor aqui na minha casa. Tanto que Jesus falou assim: vai e pregue lá na casa que tiver paz. Se tiver um filho de paz ali, a paz vai reinar. Porque nós dizemos: Jesus é o meu Senhor. Mas o Senhor, Ele vai manifestar o reino também. E para encerrarmos, se você está debaixo deste reino, você está aqui nessa terra para reinar em vida. O reino é um estado de governo de um rei. E reinar é governar sobre algo. Por que hoje você pode governar sobre algo? Porque Jesus venceu tudo na cruz e hoje você, como corpo dele, Ele colocou tudo debaixo dos nossos pés como igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ainda que você pise serpentes e escorpiões, nada vai te causar dano. Isso está na Bíblia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao seu direito, e você não será atingido. E Paulo disse que nós vamos reinar em vida, porque você não é o verme de Jacó, você não é um pecador, você não é qualquer um, você é príncipe de Deus, você é nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, nascido para governar. E o primeiro governo que você tem que exercer é o governo sobre você mesmo. É o governo sobre esse homem aqui dentro, miserável, que quer sempre escolher errado. Governe sobre você, e você vai ver Deus te usando de uma maneira extraordinária da agora para frente. Não busque uma religião, busque o reino. Quero te convidar a colocar sobre seus pés e nós vamos servir a ceia do Senhor. Podem servir, queridos, por favor. Pegue esse pão, pegue esse cálice, entendendo quem você é no reino, irmãos. Eu gostaria que, com toda a sinceridade do mundo, você fizesse uma reflexão, se você apenas é um frequentador de igreja ou se você realmente está dentro do reino. Se você já entrou no reino ou você vai entrar no reino. Jesus, ele falou com os fariseus assim: vocês não entram no reino e nem deixam os outros entrarem. Não impeça as pessoas de entrarem no reino. Entre no reino. Você nasceu, você está aqui porque Deus tem um projeto para a sua vida. Talvez você estava longe dos caminhos do Senhor, frio na fé, mas o Senhor te trouxe aqui porque Ele quer restaurar a sua sorte. Talvez você estava como um filho pródigo, procurando uma fonte de alegria e você não encontrou. Mas eu quero dizer para você, Jesus não te culpa por isso. Jesus não te condena por isso. Jesus, Ele te perdoa e Ele te quer perto. Quando o filho pródigo volta para a casa do pai, a primeira pessoa que recepciona ele não são os servos, e sim o próprio pai, de braços abertos, recepcionando o filho, porque o filho que estava morto retornou para casa. Deus é apaixonado com você. Desde o ventre da sua mãe Ele te consagrou, Ele te ungiu e Ele te estabeleceu nessa terra.